aquela mesma mulher tão segura de si nas relações carnais, mas infantilizada e chorosa nos momentos de desafios maiores. Havia chegado a hora do companheiro de prazer transformar-se no apoio que ela pedia, em silêncio. Se você quiser, eu ajudo. Eu posso levá-la ao médico e ficarei do seu lado para o que der e vier. Entendendo o oferecimento espontâneo que poderia estar sendo motivado por um sentimento de obrigação em decorrência da intimidade que experimentaram, Silvia respondeu: Marcelo, não se sinta obrigado por causa do que acontece entre nós. Não desejo sua comiseração nem a compaixão de um homem com a consciência pesada. O que fizemos foi curtição para os dois sem maiores responsabilidades. Falava isso de maneira altiva, até mesmo para ferir os brios do homem e liberá-lo de qualquer obrigação. Isso porque, naquele momento, suas necessidades afetivas não poderiam ser alimentadas pela piedade, nem pelo sentimento de pena, de compaixão. Ela necessitava de um carinho sincero, da força de alguém que estivesse consigo não para livrar a própria consciência, mas para demonstrar um sentimento fraterno verdadeiro. Ora, Silvia, em nenhum momento estou pensando nisso. Estou me oferecendo porque, de uma forma ou de outra, estamos juntos aqui neste escritório há tantos anos e, ainda que nada tivesse acontecido entre a gente, me sentiria muito feliz em poder estender minha mão numa hora de necessidade. É sincero o que está falando, Marcelo? É o mais sincero que já consegui ao longo de minha vida, Silvia. Entendendo que o rapaz estava sendo franco, a moça se ergueu da cadeira e caminhou na sua direção, a fim de lhe dar um abraço. Marcelo se ergueu e, então, pôde sentir toda a angústia da mulher que se acercava de seu peito, não mais com o interesse carnal e, sim, na condição de alguém em sofrimento. Silvia chorou em desespero, como o sol fazia no recluso de seu quarto, todas as noites, sozinha. Calma, Silvia, desse jeito eu também vou acabar chorando aqui. Ora, Marcelo, você é o primeiro ser vivo com quem me encontro para poder chorar e desabafar um pouco. Aguente firme, porque você nem imagina o que isso significa para mim. Tudo bem, chore, então, tudo o que você precisa. Aquele desabafo fizera muito bem à colega de escritório de Marcelo. Ao final da conversa, estava mais calma e mais segura. Havia encontrado alguém com quem compartilhar suas angústias e seus medos. Longe do escritório, as mesmas duas vozes se falavam ao telefone, mais uma vez. E então, as coisas continuam como nossos planos previam? Sim. Cada dia ele está mais em nossas mãos, cuide bem para que ele não perceba nada, porque disso depende nosso sucesso pleno e completo. Deixe comigo. Ele jamais vai notar de onde veio o caminhão que o atropelou, na hora em que as coisas acontecerem. Os desajustes humanos, na área da afetividade, queridos leitores, têm sido a causa de uma imensa gama de sofrimentos morais e materiais da vida. Estendendo a amargura de seus efeitos ao longo das diversas existências da alma, permitem que antigos adversários no afeto se reencontrem nas experiências traumáticas de grupos familiares obrigados a viver sob o mesmo teto para que se reajustem, decorrendo daí inúmeras divergências no seio da parentela próxima. Traindo e sendo traídas, as pessoas se garantem para o futuro novos reencontros para a renovação dos compromissos desrespeitados, carregando para a estrutura da comunidade familiar, na condição de pais, filhos, filhas e irmãos, os antagonismos e conflitos iniciados nas experiências ancestrais da alma, em corpos diferentes. Desgastando os centros energéticos nas condutas desregradas e levianas em uma determinada vida física, quando voltam à Terra, para futuras reencarnações, as novas organizações biológicas são modeladas.
Tais almas implementam no arcabouço carnal que estão modelando os mesmos desajustes que lhes imporão desequilíbrios mentais, hormonais, metabólicos, como herança negativa de suas experiências abusivas nas diversas áreas do afeto. Doenças uterinas ou testiculares, dificuldades de fecundação, desajustes emocionais que beiram os desequilíbrios mentais ou comportamentais denotam a marca indelével dos compromissos com práticas afetivas inapropriadas no ontem recente ou longínquo. Daí ser tão importante a compreensão de tais mecanismos porque, com o conhecimento sobre tal processo, poderemos melhorar nossa conduta e entender o porquê da impropriedade da conduta leviana ou afetivamente irresponsável em nossos compromissos físicos, considerando que encontraremos em nossos caminhos todos aqueles que ajudamos ou exploramos. É bom que, já no presente, nossas atitudes, ainda que não possam espelhar, repentinamente, a elevação da santidade, sejam canalizadas para a estrada reta da seriedade afetiva, a sustentar o edifício das uniões. Não um discurso moralista e de boas maneiras, a ameaçar com o inferno os devassos renitentes, mas a demonstração de que cada um encontrará em seu caminho o fruto de suas opções, estampado como a marca registrada de suas decisões, no bem tanto quanto no mal. Não se trata, obviamente, de uma informação que agrade àqueles que estão acostumados a fazer da afetividade um pasto para o exercício de todas as mais baixas atitudes. Em plena época do prazer desenfreado, as vozes que se levantem para mostrar os efeitos desastrosos dessa falta de freios podem ser consideradas indesejáveis ou inoportunas. Longe de nós a intenção de conduzir os homens e mulheres de hoje ao silêncio opressor dos claustros antigos, vestidos de roupas rústicas a se ferirem com espinhos e chicotes com o intuito de afastarem de si mesmos a tentação e a falta de pudor. Apenas desejamos ressaltar que o equilíbrio e a moderação, a responsabilidade do sentimento sincero correspondem a uma estrada mais segura do que a leviandade à qual o ser humano está se entregando, porquanto, como a morte é o veículo que recolherá todas as almas, na hora em que tivermos que nos defrontar com o resultado de nossas atitudes na dor e na vergonha diante do túmulo, não poderemos culpar o mundo com seus mecanismos de devassidão e de facilitação ao vício como o responsável pelos nossos erros. Não terá sido o mundo o responsável pela nossa viciação moral por nos garantir a rota da promiscuidade como o exercício do direito à expressão da verdade absoluta, sem ninguém para alertar que esse caminho não era o melhor. Não. Isso não poderá ser dito. Nós estamos aqui, buscando alertar que tal estrada é perigosa, tal alimento é podre, que o prazer desmedido do corpo é fonte de sofrimento desmedido para a alma. Estamos aqui para dizer, repetindo o antigo conceito, que aquilo que parece, não é e aquilo que não parece, é. Aquilo que parece um bem desejável pelas sensações que desencadeia, não é um bem desejável, realmente. Tanto quanto aquilo que corresponde a algo menos estimulante, menos agradável, menos excitante, não é a expressão do sofrimento, mas, sim, o bom investimento que remunera as renúncias de hoje com os vantajosos juros do equilíbrio e da ventura para aqueles que souberam se conter e se direcionar aos nossos interesses imediatos. Muitas vezes a estrada mais reta não é a melhor. No entanto, não nos esqueçamos de que a mais reta é, sempre, a mais curta. Observe-se, interiormente, nestes instantes de meditação solitária. Avalie o quanto tem sido sincera sua demonstração de afeto para com aqueles que o rodeiam. O quanto seus objetivos imediatos não estão contaminados pelos modismos, pelas imposições sociais, pelos conceitos da sensualidade opressora. Veja qual o grau de comprometimento de seus pensamentos com assuntos sexuais, e o quanto tal tema escraviza suas palavras e comentários.
Pergunte-se se você é somente isso. Se seu afeto é exprimido somente pelas secreções de seu corpo, no clímax dos relacionamentos íntimos. Quantas vezes você tem demonstrado carinho que não seja para atingir o ato sexual com alguém que lhe interesse? Já sabemos que a bondade divina é incompatível com a existência física de um céu ou de um inferno, representando, sim, apenas estados de consciência de paz ou de culpa. No entanto, façamos a experiência hipotética de observar se, com o teor de nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, nos qualificaríamos para ingressar no paraíso. Se, porventura, por seus defeitos e más inclinações, você reconheceu a impossibilidade de ingressar no paraíso, será que percebeu que é você mesmo quem está construindo o próprio inferno íntimo? Lutemos com clareza de propósitos para combatermos aquilo que cria trevas interiores nos erros e angústias que nos arrastam para sentimentos de vergonha e pessimismo, abrindo brechas para os processos de obsessão e influenciação promovidos por espíritos viciosos. Passemos a procurar aquilo que nos seja a garantia do equilíbrio e da paz interior, facultando-nos o exercício da sexualidade como um dos instrumentos do carinho verdadeiro, de um para com o outro. 36. Marcelo e suas mulheres. Marcelo combinou com Silvia que iria acompanhá-la à primeira consulta, assim que fosse marcada, o que aconteceria dentro de alguns dias. Naturalmente, nesse primeiro encontro, o médico procedeu a uma observação clínica, solicitando exames gerais, para, logo mais, em um segundo encontro, apresentar um diagnóstico seguro. A presença do solícito rapaz ao seu lado produziu em Silvia a calma e a segurança que lhe estavam faltando já há algum tempo, ainda que as sensações de mal-estar e indisposição continuassem. Enquanto isso acontecia entre ambos, Letícia continuava a sonhar com a aproximação de Marcelo, com os momentos que puderam desfrutar e as oportunidades de carinho compartilhado. Em realidade, o rapaz não guardava muita lembrança de tais intimidades, ainda que soubesse que Letícia lhe dedicava especial atenção. Para ele, a outra advogada era apenas um instrumento adequado, uma oportunidade para conseguir dar o golpe que estava preparando. Letícia, no entanto, frágil em seu sentimento e sonhadora em sua alma, pretendia manter o liame com o rapaz, imaginando que, se conseguisse se fazer íntima mais vezes, acabaria por conquistar o seu interesse por ela. Sabia que não poderia forçar a situação e que homens casados como ele, em geral, não gostam de riscos ou de escândalos que possam comprometer a sua estabilidade. Entre a relação estável, consolidada e uma aventura transitória, por mais emocionante e empolgante que pudesse ter sido, a união antiga teria um peso muito mais decisivo no instante da decisão, a não ser que a nova relação pudesse enraizar-se com base em sentimentos verdadeiros e interessantes, dando ao homem aquilo que a rotina da convivência conjugal já lhe houvesse tirado. Por isso, sem perder a naturalidade, Letícia procurava acercar-se de Marcelo com o cuidado de quem sabe não poder forçar nada. Agia para que seu sentimento despertasse em Marcelo uma atenção especial em relação a ela. Nunca lhe passara pela cabeça que o rapaz já se havia enamorado de Camila, ao mesmo tempo em que era íntimo de Silvia. Segundo seus conceitos, o único compromisso que ele mantinha era com a esposa, laço este que, segundo as próprias palavras do rapaz, já estava claudicante. Assim, sempre que podia permanecer no escritório até mais tarde, Letícia o fazia, na esperança de conseguir que o rapaz tivesse mais tempo para ela, já que, com a falta dos demais colegas de trabalho, sobrava mais espaço para ambos. Marcelo, por sua vez, ainda muito interessado no apoio que precisava da moça para seus planos,
Não podia se fazer de rogado e correspondia à sua atenção, até mesmo para que ela não desconfiasse de nada. Ele, no entanto, sabia que o escritório era um ambiente perigoso para a demonstração de afeto, uma vez que havia muitos olhos e ouvidos espalhados por todos os lados. Por isso, compreendendo o interesse de Letícia e a possibilidade de contar com a sua adesão, o rapaz se deixara levar pelas sugestivas e sutis insinuações, carinhosamente plantadas em seu caminho através de convites para um lanche, para assistirem a um filme interessante, para conversarem sobre os casos jurídicos ou sobre outros assuntos, tomando um drink, depois do trabalho. Como Marcelo não se via no dever de regressar ao lar, já que Marisa também se ausentava e só voltava tarde da noite, passou a ver em Letícia uma forma de completar a sua carência com uma companhia agradável. Ele percebia, experiente que era nas artes da sedução, que Letícia se esmerava para criar um ambiente agradável. Sem ser grudenta ou cansativa, sabia sopesar a informalidade com a carinhosa companhia, de forma que a sua condição masculina se via enaltecida e cultivada pelas atenções da jovem. Ora, estou sem mulher, Camila está sempre num chove não molha, Silvia está doente. Que mal há em me deixar levar pelos carinhos de Letícia, agradável e interessante, na companhia de quem tenho passado meus melhores momentos nos últimos tempos. Perguntava-se, egoísta e indiferente, o rapaz. Cada dia que marcava presença no apartamento de Letícia era uma nova esperança brotando no coração da moça. Do mesmo modo que Marcelo não lhe prometia nada, no campo do compromisso emocional, ao reconhecer-lhe as virtudes de profissional e de mulher estimulava Letícia, que se via com mais vontade de investir tudo o que tinha naquela relação, para produzir a boa sensação no rapaz, como forma de ir solapando-lhe as resistências, aceitando a sua distância afetiva, mas guardando a convicção de que, ao receber seu carinho, mais cedo ou mais tarde o moço haveria de se encantar com seus modos e, quem sabe, passaria a desejar estar mais tempo em sua companhia. Água mole em pedra dura, pensava a Letícia. Nos seus pensamentos, cada vez que Marcelo, ao findar o dia, aceitava dirigir-se ao seu apartamento a fim de ali passar algumas horas em conversas e carícias, Letícia se alimentava com a esperança de que o rapaz estivesse se deixando vencer por suas artes de conquista. Em realidade, como já falamos anteriormente, Marcelo se sentia na companhia de Letícia, como um cavaleiro medieval ao lado da donzela frágil e abandonada, à espera do seu libertador audaz. O orgulho masculino se saciava com o tato com a moça que, diferentemente de todas as outras mulheres com quem convivia simultaneamente, era aquela que mais o abastecia de boas referências, de elogiosas palavras e de carinho espontâneo. Camila, apesar da beleza, era um conta-gotas nas concessões da intimidade, resguardando-se exageradamente, liberando apenas algumas demonstrações de afeto, entre beijos e toques escondidos. Silvia era um vulcão em erupção que, em realidade, ultimamente mais repulsa do que atração lhe estava causando como mulher, não lhe ocorrendo, em nenhuma hipótese, manter-se em relacionamento constante com ela, cuja experiência e ousadia espantavam aqueles que desejavam ser o dominador da companheira nos caminhos do prazer. Silvia sempre dominava. Marisa, por sua vez, esposa leviana e fútil, depois de empurrá-lo para o desvio, não era mais a companheira adequada para um relacionamento harmonioso, mesmo que as razões da harmonia fossem, apenas, aquelas da intimidade sexual. Restava-lhe, então, como única abastecedora de sua fragilidade, apenas Letícia, a jovem em cuja companhia Marcelo se deixara ficar por mais tempo, desfrutando de suas maneiras e compartilhando agradáveis momentos junto àquela que lhe outorgava a atenção e o carinho que todo homem sonha receber da esposa ou companheira.
Por isso, desde o último encontro com Silvia no motel, naquela terça-feira, Marcelo se permitira regressar inúmeras vezes ao apartamento de Letícia para dividir com ela as horas de convívio, único momento de verdadeira satisfação ao seu afeto esquecido. Naturalmente que, já tendo vencido a timidez desses encontros, a intimidade entre os dois se tornou ainda mais normal, mesmo que a união sexual plena não se consumasse todas as vezes. Marcelo desejava manter uma aproximação sem compromissos. Esse era o ponto principal de suas conversas com Letícia, que escutava com os ouvidos, mas, no íntimo, sonhava com outra coisa. E quanto mais o rapaz se relacionava com ela, mais ela se apaixonava platonicamente por ele, ainda que repetisse o seu desinteresse pelo estabelecimento de uma relação mais estável e profunda. Aceitaria a sua companhia sempre que ele quisesse, mas que se sentisse liberado e sem compromissos tanto quanto ela se sentia. Discurso mentiroso, mas útil para a continuidade daquela situação agradável e conveniente para seus interesses. Na medida em que as intimidades e carícias se repetiam entre os dois, as sensações femininas e os sonhos longamente arquivados de constituição de família, de estabelecimento de um lar, de divisão de um mesmo ambiente com um companheiro se solidificavam em seu inconsciente. As ressalvas de Marcelo, perfeitamente entendidas por Letícia, tinham tal significado somente para ele. Marcelo me deseja e isso demonstra seu interesse por mim, pensava ela. Via, então, aquilo tudo como um ato de amor, enquanto que Marcelo, imaginando-se suficientemente claro, via como uma experiência sexual agradável, mas sem maiores desdobramentos. Ele não contava com as debilidades da jovem companheira de noites, frágil nas estruturas psíquicas e extremamente débil na capacidade de entendimento das circunstâncias que envolviam as questões emocionais ou afetivas. Letícia se fazia de mulher segura e de personalidade sólida, dominando as próprias emoções, procurando demonstrar ao companheiro de aventuras a sua concordância com seus pontos de vista e que, em seu apartamento, ambos estavam apenas brincando de sexo e desfrutando da companhia recíproca. Foi por esse motivo que o instrutor Félix recomendou a Gabriel que se postasse junto à jovem que, sem possuir entidades obstinadamente perseguidoras, era a detentora de uma tal fragilidade emocional que ela própria se incumbiria de ser a própria obsessora com as fraquezas e fugas que caracterizam pessoas com esse perfil ou personalidade. A debilidade da jovem era o que preocupava e os amigos invisíveis tudo fariam para sustentar-lhe os resgates, as dores íntimas, as decepções que a esperavam, a fim de que não as transformasse em impulso vingador nem em desejo de autoaniquilamento. Tais pessoas, nos momentos de frustração, são alvos fáceis para todo tipo de indução inferior, abrindo campo mental para as intuições negativas, destrutivas, que podem levá-las a atitudes criminosas ou desesperadas. Assim, a função de Gabriel seria a de impedir que tais espíritos se acercassem, em função de perceberem a sua presença e imaginarem, com isso, que a moça já estava dominada por uma entidade vingadora. Ao mesmo tempo, isso garantiria que Letícia não fosse sugada em suas energias, o que a tornaria ainda mais debilitada na resistência, no momento crítico em que precisasse dela. Gabriel não poderia intervir em suas escolhas, mas, seguindo as orientações dos mentores que coordenavam sua ação e contando com a autorização de Félix, poderia agir no sentido de impedir a ação nefasta de entidades inferiores, deixando que a moça pudesse exercer seu livre-arbítrio, coisa indispensável ao seu crescimento bem como à demonstração clara do nível de sua maturidade. Diferentemente do que se passava com Silvia, constantemente assessorada por entidades malévolas que se justapunham ao seu campo de energias desajustadas no sexo,
Letícia não se conduzia sob a influência perniciosa e erotizante de nenhum espírito. Era senhora de seus desejos e os manipulava sem a ação direta de nenhum comparsa vampirizador. A sua atitude reservada e a conformação com a ausência de atributos físicos exuberantes lhe garantiam uma vida mais pacata, sem agitações e provocações emocionais próprias da ebulição dos sentidos, coisa que é muito fácil de ocorrer quando a beleza física, a capacidade de sedução e as ambições de domínio empurram as pessoas para as situações críticas na construção de seu futuro. Tais cuidados espirituais eram suficientes para garantir que as intimidades existentes entre ela e Marcelo fossem fruto de seus próprios desejos. Letícia, agora em um corpo sem os requisitos da beleza, resgatava seus erros na colheita dos frutos amargos decorrentes das sementeiras equivocadas efetuadas em recente encarnação passada quando, dotada de um corpo chamativo e de linhas agradáveis aos olhares masculinos, dele se aproveitara para inocular no interesse dos homens o desejo por si própria para manipulá-los, concedendo-lhes esperanças que, logo mais, frustrava com recusas e jogos. Letícia se permitira, naquela vivência passada, usar da atração exercida sobre inúmeros rapazes para extrair as agradáveis sensações de domínio e poder, a fim de que, com a decisão sempre em suas mãos, se visse senhora dos desejos masculinos, manipulando os homens que caíam em suas armadilhas sedutoras sem a consideração e o respeito pelo sentimento alheio. Irresponsável no afeto, contraiu inúmeras dívidas morais nessa área da personalidade, assumindo a responsabilidade por variados distúrbios emocionais e conflitos entre aqueles que a cobiçavam e que a aceitavam, como último recurso, baterem-se em duelos para verem quem seria o ganhador da preciosa prenda. Se por um lado, o duelo horrorizava seu coração feminino, por outro, o fato de estar no meio de uma disputa de homens interessantes enaltecia sua vaidade, mostrando às outras mulheres o quanto era poderosa a atração que exercia. Passara a ser odiada pela maioria das moças de sua convivência, inclusive pelo fato de não ter nenhum escrúpulo em provocar os que já estavam comprometidos, tirando de várias jovens os respectivos namorados, os quais, tolos e encantados por seus traços, pensavam trocar as insípidas companheiras pela exuberante jovem. Com isso, na vida anterior, semeara a dor em muitos corações femininos e masculinos, apenas pelo prazer de mostrar-se capacitada para escolher quem quisesse, na hora que lhe aprouvesse. As circunstâncias da vida, no entanto, se fizeram cruéis para os seus interesses. Depois de muito se desfazer dos sentimentos alheios, a jovem acabou vítima de uma conspiração silenciosa que envolveu algumas outras mulheres, iradas com a sua conduta, tanto quanto comparsas masculinos que haviam sido seduzidos e preteridos por ela, que se uniram para vingarem o sentimento ferido, mostrando-lhe que não se deveria brincar com o afeto dos outros como ela fazia. Assim, sem que deixassem traço do delito, a jovem que renasceu na presente existência sob a personalidade de Letícia, fora afastada da sociedade, sequestrada na calada da noite e colocada em lugar ermo, no qual, amarrada, amordaçada e com os olhos encobertos, era violentada durante a noite por aqueles mesmos que enganara, homens e mulheres, que se divertiam vendo-a reduzida à impotência, humilhando-a de todas as formas. Amarrada firmemente, tinha que suportar o contato nocivo e violento dos que dela abusavam e que se mantinham calados para que não fossem identificados pela voz. Ao mesmo tempo, durante o dia era alimentada por uma pessoa desconhecida que, encapuzada, comparecia ao local do cativeiro encarregada de mantê-la viva e realizar sua higiene corporal para que estivesse preparada para a próxima noite de novas agressões. Ao longo de uma semana, a jovem estava relegada à condição de um trapo humano.
A intenção não era a de matá-la. Todos desejavam dar-lhe uma lição para que não mais se valesse de seus atributos para infelicitar a vida dos que tentavam viver uma existência de paz e harmonia, dentro dos afetos que cultivavam. Assim, depois de ter sido humilhada sem saber quem eram os responsáveis por tal atitude violenta, a jovem foi libertada, seminua, na praça central da comunidade em que habitava, durante uma noite escura, deixando-se ficar no solo, sobre a grama alta, até que algum transeunte se interessasse por seu destino e providenciasse a ajuda para ser conduzida ao leito mais próximo para o atendimento de emergência. Logo correu a notícia de que a tão exuberante jovem havia sido encontrada despida na praça da cidade, o que lhe valeu por uma lição tão amarga que deixou aquele lugar para sempre. Sobretudo por saber que entre os que encontraria nos bailes tão normais daqueles tempos, provavelmente poderiam encontrar-se alguns de seus violentadores, a olhá-la de soslaio, irônicos e satisfeitos em lhe devolver as injúrias da emoção com as injúrias da violência. Esse estado íntimo marcou profundamente o seu espírito que, a partir daquele período, deixou-se amargar num ódio despropositado contra todos os homens que cruzassem seu caminho, arrastando uma existência de desajustes e desencontros afetivos que acabaram por minar seu equilíbrio mental, terminando seus dias em um calabouço para loucos, típica terapia para os alucinados naqueles tempos. Essas profundas marcas se mantinham indeléveis em seu interior, escondidas no mais sigiloso escaninho de sua personalidade que, esmo sem relembrá-las de forma consciente, repercutiam sobre seus sonhos de felicidade ao lado de alguém, reconhecendo-se, entretanto, despida de atributos ou atrativos, como se isso lhe fosse um castigo ao espírito vaidoso e abusado, maneira de corrigir suas perigosas inclinações à vaidade e à irresponsabilidade afetiva, reprogramando as tendências interiores. Em função disso é que se atirara, na presente encarnação, aos esforços intelectuais, como forma de compensar a ausência de beleza. No entanto, por mais que o fizesse, sofria sempre por não ser tão requisitada quanto outras mulheres. E acompanhando suas experiências, como efeito de suas escolhas do passado, a debilidade emocional se apresentava como resultado dos traumas da solidão, contendo os traços da loucura final, desequilíbrio que se achava, agora, ligeiramente contido pela adoção de um procedimento mental compensador de frustrações. À medida que Letícia escolhera superar sua falta de beleza pela eclosão de sua inteligência, havia organizado sua personalidade para enfrentar as horas duras de uma vida sem muitas ou maiores emoções, amargando a solidão para aprender a respeitar o afeto alheio, recusando-se a construir a sua felicidade arruinando os relacionamentos dos outros. Só com a solidão poderia ser testada nesse desafio. No entanto, a presença de Marcelo fizera nascer em sua vontade as antigas emoções de mulher, somando frustrações do passado à tentação de conquistar um homem que pertencia a outra mulher, o que lhe alimentava a vaidade feminina. Entregara-se ao redespertar dos vulcões adormecidos, imaginando ter chegado o momento de ser feliz, apesar dos compromissos alheios. Marcelo não fizera parte de seu passado de erros nem a ela estivera ligado de alguma forma. Entretanto, ao permitir-se usufruir sexualmente de Letícia com a desculpa de que não a estava iludindo com palavras doces e fantasiosas, desconsiderava o fato de estar sendo, na verdade, a pedra de tropeço no caminho da jovem, favorecendo-lhe a retomada das antigas emoções famintas, quando, em realidade, não podia nem queria corresponder ao seu sonho de felicidade conjugal ao seu lado. Por causa dos traumas passados, em Letícia, a sexualidade sempre fora algo muito difícil de ser exercitada. O medo de homens, o horror ao seu contato amargava seus dias,
Confundindo suas ideias de igual forma, sentia também um certo horror de mulheres porque, no fundo, sabia que haviam sido as mais perigosas oponentes e causadoras da agressão que havia sofrido naquela existência passada. Por isso, quando se sentiu atraída por Marcelo assim que checara ao escritório, atração essa guardada em segredo e só revelada anos depois, a esperança de uma vida normal ressurgiu em seu horizonte. Havia sido o único com quem aceitara envolver-se intimamente e, uma vez tendo isso acontecido, a hipótese de felicidade amorosa fora reconstruída em seus sonhos de mulher, arruinados no ontem. Ao estabelecerem o contato carnal, sua energia feminina se vira estimulada, e os momentos de intimidade que se sucederam, como que libertaram as acumuladas forças sexuais de seu espírito, produzindo-lhe uma sensação de bem-estar e de maior interesse em repetir tais experiências. No entanto, os que pudessem observar as coisas pelo lado do espírito, facilmente constatariam que Letícia estava prestes a entrar acentuado desequilíbrio, remontando aos antigos traumas do passado, abeirando-se da insanidade já experimentada e que lhe havia marcado terrivelmente o perispírito nas linhas da afetividade desajustada. Enquanto as coisas continuassem daquela forma, acontecendo eventualmente em sigilosos encontros, de forma ocasional, nada de muito grave poderia acontecer, a não ser o natural aumento da ansiedade e da dependência de Letícia em relação a Marcelo. Entrevendo, porém, os desdobramentos que o breve futuro produziria na vida de tais personagens, os espíritos amigos já se antepunham para amparar a jovem nos golpes a que estaria exposta durante os testemunhos difíceis que enfrentaria. Enquanto o tempo passava, acelerado, Marisa, a esposa legítima de Marcelo, e Luiz, o irmão de Gláucia, se engalfinhavam em um relacionamento quente e intenso. As novas emoções vividas entre os dois fizeram com que o rapaz se esquecesse do futuro cunhado por algum tempo, passando a dedicar-se ao aproveitamento da companhia daquela mulher que entrara em sua vida numa situação constrangedora e que, justamente por isso, a boa sorte a transformara em experiente amante. Marisa, cada vez mais emaranhada nas teias obsessivas que o presidente e Jefferson teciam ao redor de ambos, passara a ver no companheiro de prazer o ideal antes encontrado satisfatoriamente no marido. Ao entregar-se a outro homem, Marisa atendia ao desejo de ferir Marcelo que, como já vimos, atraía com suas colegas de escritório, ainda que ele não imaginasse que seu comportamento infiel já fosse do conhecimento da esposa. A satisfação do ego ferido através da traição retribuída, dava bem a ideia do nível pouco elevado do espírito de Marisa, semi-enlouquecido pelos excessos e novidades ao lado de Luiz, personagem que a ligava, igualmente, à mulher que passara a odiar tanto quanto ao noivo que tentara seduzir. Nesse clima de gozo, insensatez e vontade de fazer e sofrer o marido infiel, Marisa carregava consigo todas as provas do delito, conseguidas através das gravações, das fotografias e das pesquisas que realizara. Saber que o marido a traía era uma constatação que, a princípio, não era um problema, já que havia planejado usar isso como arma para conseguir aproximar-se de Glauco. No entanto, depois que seus planos se frustraram pela ação decisiva do rapaz, aceitara a carapuça de vítima, reagindo como reagiriam normalmente as pessoas que se veem enganadas na inocência de seus sentimentos. Ao invés de aproveitar o envolvimento com Luiz e reconstruir seu afeto ao lado do novo companheiro, passara a cultuar um desejo de prejudicar Marcelo, única forma de ser plenamente feliz. Mas para que tal vingança se fizesse plena, deveria saber quem era sua companhia naquela tarde, noite fatídica, no motel. Em verdade, não visualizara a mulher que o acompanhava. No entanto, revelando as fotografias tiradas naquele dia,
Atentou-se para o fato de que o carro e a respectiva placa eram muito claras na chapa fotográfica. Falando com o novo companheiro sobre o assunto e demonstrando seu interesse em saber com quem o marido a traía, conseguiu que Luísa ajudasse como forma de compartilhar suas angústias nesses momentos de amargura, demonstrando o seu devotamento de companheiro interessado. E graças a Luís, que recorrer amigo que trabalhava em uma agência bancária e tinha acesso aos cadastros de veículos e respectivos antecedentes, descobriram que o carro suspeito estava lançado em nome de Silvia, a amiga de escritório do próprio marido. Sabendo da identidade da amante do esposo, explodiu: bandido, sem vergonha, exclamava, irritada, Marisa. Justamente com aquela safada é que ele foi se meter. Ela sempre me pareceu uma mulher perigosa. Vendo a alteração de seu estado emocional ao conferir os dados do veículo, Luís tentou ponderar: calma, querida, quem sabe não seja ela, realmente. Pode ser que outra esteja usando o carro dela. Calma nada, Luís. Mulher sente o cheiro de outra a quilômetros de distância e sabe identificar uma vulgar mesmo quando esteja vestida de princesa. Essa Silvia nunca me desceu. Tive pouco contato com ela, mas desde o primeiro momento em que a vi, um alerta interior se acendeu. Sabia que não era inocente e que, por debaixo daquelas roupas de doutora, ocultava-se um corpo de víbora. Luís percebera que não deveria contrariar Marisa naquele momento. Deixou, então, que a mulher desse curso às irritações e desajustes naturais e permaneceu em silêncio ao seu lado. Envolvida pelo estado de desequilíbrio, o que abria campo fácil ao ataque das entidades perseguidoras, Marisa foi abraçada pelo presidente que acompanhava a cena e, desde o sumiço de seus homens de confiança, dela passara a se ocupar com especial atenção. Vamos, Marisa, você não deve deixar seu marido sair dessa sem levar chumbo. Era a palavra ardilosa da inteligente entidade, despejada na acústica de suas ideias. E correspondendo ao pensamento insidioso e sugestivo que lhe era plantado na mente, Marisa exclamou: Marcelo e Silvia precisam ser desmascarados. Como assim, Marisa? Exclamou Luís, interessado. Ora, eles não podem ficar na vantagem, enquanto que eu amargo essa condição de mulher traída. Vendo a aceitação de sua ideia sinistra, o presidente continuou plantando ideias no pensamento aberto da invigilante mulher. Mande as fotos para Alberto, em um envelope lacrado. Vamos. Alberto. Mande as fotos para ele. Alberto. Mande as fotos. Alberto. A repetição das palavras eram seguidas pela ação mental imperativa do presidente, a fazer surgir diante da visão mental de Marisa, a figura do dono do escritório. Já sei, Luís. Marcelo sempre teve muito cuidado com o dono do escritório, um tal de Dr. Alberto, que sempre policiou a todos no sentido de impedir que qualquer tipo de intimidade comprometesse o serviço. Tanto é que Marcelo sempre disse isso para me tranquilizar, com relação à presença de mulheres no ambiente de seu trabalho. Sim, e daí? Ora, como Marcelo e Silvia estão flagrados no motel, ao mesmo tempo em que nem imaginam que fui eu quem os flagrei, irei enviar tais fotos para o dono do escritório a fim de que todos acabem sabendo de seus encontros fortuitos nesse fórum dos prazeres. Mas e se o homem achar que não é caso para ser transformado em problema? E se não der importância a tais flagrantes? E o presidente continuou o plano, intuindo: mande para Ramos também. Ramos, o outro dono. Ramos, o outro sócio. Mande para os dois. Ora, Luís, a sua intervenção me faz pensar na conveniência de que as mesmas fotos possam ser mandadas para o outro sócio de Alberto, de forma que, com os dois sabendo das coisas, será mais difícil que não ocorra alguma represália, ao mesmo tempo em que como concorrentes que são nas lides do escritório,
poderão ter as armas para apresentar no momento que lhes seja mais adequado. Bem, parece que se trata de uma ideia horripilantemente inteligente. Você acha mesmo? Sim, querida. Com isso, você pode fazer seu maridinho idiota amargar a vergonha de uma descoberta ultrajante no meio de seu trabalho, considerando-se, ainda, o fato de ele estar casado e ninguém saber que você também sabe de tudo. Além do mais, ao mandar os documentos de forma anônima, você se preserva, continuando a ter o trunfo de ser a vítima da conduta adúltera do marido. Entendendo que as vantagens para tal comportamento eram inúmeras, a sustentar, inclusive, a imaginação de uma ação de separação judicial com base na conduta irresponsável do marido, apresentando-o como o déspota, o fraudador da união, Marisa sentiu a satisfação da prática do mal, própria das pessoas que estão afastadas do seu equilíbrio perfeito, do ajuste com as forças do amor do universo. Na verdade, Marisa equivalia a uma astuta serpente, alimentada pela víbora vingadora que a ela se justapunha nos desejos de destruição que moviam as suas intenções, representada aqui pela figura do presidente. E este espírito precisava que as atitudes de Marisa fossem tomadas com rapidez porquanto se aproximava o momento fatídico da reunião dos integrantes do escritório na qual tudo seria colocado na mesa, tanto as fotos de Marcelo, acusando Leandro, quanto todas as possíveis revelações que estariam engatilhadas na manga dos jogadores que acorreriam a tal arena de astúcia e maldade para retirarem alguma vantagem das fraquezas alheias. À parte de todos eles, os instrutores espirituais observavam e acompanhavam, identificando que, na atmosfera invisível do escritório de advocacia, onde um outro escritório trevoso se organizava, uma acentuada movimentação de entidades dava sinal de que se preparavam para um importante encontro, como se uma grande arquibancada estivesse sendo edificada ao redor da sala de reuniões humanas, na qual as entidades inferiores estabeleceriam o ponto de participação na concretização dos objetivos longamente alinhavados pelo presidente, usando os diversos mecanismos de interferência para a conquista de seus ideais inferiores. Movimentavam-se os asseclas do mal, organizando e separando os melhores lugares para as entidades mais importantes, fazendo lugar parecer-se aos antigos tribunais da Santa Inquisição, nos quais a autoridade máxima se via distinguida por uma cátedra de realce, colocada em nível superior e isolada dos demais membros da Assembleia Tenebrosa. O espetáculo que se preparava iria comportar lugares para todos os mais importantes integrantes da organização presidida por aquela alma mesquinha e ardilosa, mas que, aos olhos dos espíritos superiores, era apenas mais um enfermo a sofrer os reajustes necessários, ao mesmo tempo em que suas condutas também serviriam de doloroso espinho na carne dos que, envolvidos na invigilância e na ilusão, precisariam acordar de seu longo estado de letargia e indiferença, ainda que esse despertar se desse pela ação direta e implacável da dor, a mesma que quiseram espalhar, mas que, agora, teriam que colher. O presidente desejava transformar aquela reunião em um espetáculo demonstrador de seu poder e da sua capacidade de manipulação, a justificar a sua condição de líder trevoso daquele grupo, mantendo-o submisso e amedrontado em face dos exemplos de competente perversidade que haveria de dar, a não deixar dúvidas em quaisquer deles. Ao mesmo tempo, ele sabia que precisaria dotar o ambiente das vibrações mais pesadas possíveis, o que facilitaria a implantação do clima de medo, de desequilíbrio e de ódio entre os participantes, influências que já pudemos ver no ambiente degenerado que imperava nos quartos daquele motel. Por isso, quanto mais entidades perversas arregimentasse, melhor o resultado de seus esforços. Longe dali, as conversas clandestinas prosseguiam, estamos indo muito bem. No dia,
deixe tudo por minha conta. Não se apresse em qualquer palavra ou atitude que revele suas ideias ou sua participação. Está bem. Farei como você quer. O espetáculo vai ser inesquecível. Ah! Se pudéssemos filmar tudo para, depois, nos divertirmos. 37. O casamento e a gravidez. Enquanto as coisas iam nesse pé, entre Gláucia e Glauco o entrosamento se havia consolidado, de forma que, nas semanas seguintes aos fatos acontecidos no motel, ao mesmo tempo em que ambos deliberaram-se acerca dos trabalhos voluntários na casa espírita, resolveram transformar o noivado em casamento. Desejavam estar, agora, mais próximos e mais definitivamente unidos, uma vez que, tanto para o rapaz quanto para a moça, os testes já haviam demonstrado que o sentimento que experimentavam um em relação ao outro, eram verdadeiros e duradouros. Diferentemente do que tem acontecido na atualidade, quando as pessoas se permitem a união sem a base do conhecimento e sem o desejo de se entenderem, tão somente motivados pelos interesses sexuais e pelas satisfações de caprichos temporários, os dois jovens já haviam compartilhado diversas etapas de suas existências, superando os problemas e as crises mais delicadas, ultrapassando as barreiras do pieguismo, do romantismo alucinado, da tentação sexual, do ciúme doente, do medo da traição, da consciência invigilante. Gláucia amadurecerá seu afeto, entendendo os momentos delicados que o seu companheiro havia passado, desde os tempos da faculdade, sem se deixar abater no verdadeiro sentimento, aprendendo a reconhecer as limitações do namorado e, ao invés de usar de artifícios de revide, de vingança ou de afastamento, descobrir em seu coração um amor sincero e real o suficiente para ver as antigas quedas como processos de crescimento, tanto quanto a mãe vê nas traquinagens do filho, não só defeitos que precisa punir, mas, sim, pontos onde a correção deve ser feita, na personalidade que amadurece, para que o filho se torne homem de bem, devendo mais ser orientado do que intimidado. Depois, as lutas de recuperação, as necessidades emocionais, a correspondência afetiva que Glauco mantinha nas semelhanças de ideais, tudo isso foi solidificando a convivência, coroada com a situação difícil por ele enfrentada no motel e que, apesar de todas as indicações contrárias, fora vencida pela noção da responsabilidade afetiva. Certamente, Glauco conseguira superar as inclinações eróticas que o haviam arrastado às aventuras juvenis. A presença de Marisa seminua, oferecida e fácil ante seus olhos, foi o teste indispensável para suas próprias convicções. E, ainda que a maioria masculina ou feminina, observando naquelas situações, pudesse colocar em dúvida sua masculinidade ou a sua atração pelo sexo oposto, a verdade é que Glauco nunca houvera sido um representante tão viril dos animais racionais quanto naquele dia, quando soube honrar seus compromissos com sua noiva, mantendo-se fiel ao seu afeto. Noções de valor e de honradez jamais poderão ser malbaratadas pelo sorrisinho irônico dos imorais que, na situação delicada de Glauco, teriam rasgado seus códigos de conduta e se fartado até o esgotamento nas facilidades do prazer ilícito. Ilícito não porque estivesse ferindo leis e cânones da tradição matrimonial, no caso de Marisa. Ilícito porque não correspondia, verdadeiramente, às escolhas de seu sentimento. Teriam sido, apenas, manifestações animais da atração dos corpos, com a diferença de que, nos bichos, isso se dá por força da emissão de feromônios ou odores próprios das fêmeas, para atraírem os machos da espécie, enquanto que, nos seres ditos racionais, acima do sistema mecânico dos odores, passou a existir o da consciência, do sentimento e das realizações morais valorativas. Jamais, antes,
Glauco houvera sido tão homem quanto naquele dia em que se recusou a ser, apenas, um macho na satisfação instintiva da relação carnal com outra fêmea. Ali ele demonstrou que, sobre o instinto brutal, a sua capacidade de discernimento pôde escolher, com base no sentimento e sem negar a sua opção sexual, o caminho que o afeto verdadeiro lhe apontava. Que adiantaria ter um orgasmo com aquela mulher, comprometida com alguém que ele conhecia, para, logo mais, ter que voltar para os braços de sua noiva dizendo que a amava? E a noção da moralidade, da verdade, quanto pesaria em sua consciência? E se fosse Gláucia quem tivesse feito isso com ele, como se sentiria ao descobrir que a noiva amada se havia deitado com outro homem, somente para exercitar o prazer mecânico e hormonal? Que valor teria ao seu coração a palavra da mulher amada a dizer-se apaixonada por ele, mas que, apesar de desejá-lo, quando a maré se mostrasse favorável estaria se entregando a qualquer desconhecido que lhe inspirasse o apetite sexual? Certamente lhe doeria profundamente este comportamento naquela que logo depois recorresse aos seus braços de companheiro, fingindo que nada houvesse acontecido. Assim, tendo adquirido a noção da responsabilidade do afeto, Glauco e Gláucia viram ter chegado a hora certa para se unirem em definitivo, adotando as medidas necessárias junto aos órgãos responsáveis para que a escolha consciente se materializasse em fato. Haviam optado por se casarem apenas no civil, uma vez que, como adeptos sinceros da doutrina espírita e sabendo não possuir ela nenhum tipo de ritual, estavam convictos de que a oração humilde corresponderia à chancela divina para a aproximação legal que adotavam. Depois de terem firmado os papéis no respectivo cartório, rodeados apenas de alguns parentes e amigos próximos indispensáveis para a condição de testemunhas do ato, reuniram-se em casa de Gláucia para que Olívia, a mãe e sogra, invocasse, através da prece singela, o amparo do mundo invisível para aquele casal que iniciava a jornada, formando uma família. Por óbvios motivos, nesse dia não estavam presentes nem Luiz nem Marisa. A reunião familiar foi simples e, depois da oração, o casal dividiu um lindo bolo que haviam encomendado para a data tão importante. Fotos e abraços selaram a união, definindo o casal que não iria sair em viagem de lua de mel, por causa dos compromissos profissionais e espirituais que já haviam assumido nos trabalhos, tanto os ligados ao escritório quanto aos voluntários junto à casa espírita. Gláucia passou a morar no apartamento de Glauco e as relações de amizade que mantinham com o grupo de Marcelo esfriaram, notadamente pelas novas atividades que o casal passara a desempenhar. Estudo, aprendizagem, doação de si mesmos no atendimento aos que sofriam, visita aos hospitais, entrega de cestas de alimentos para os famintos em favelas. Tudo isso tomava o tempo disponível de ambos que, entrando em uma fase de ventura, construíam para si mesmos o mundo de regeneração no qual viveriam, felizes e satisfeitos. Nada lhes faltava, da mesma forma que não se deixavam levar pela criação de necessidades artificiais. A sobra de seus recursos era destinada, anonimamente, ao atendimento de sofredores, fora da casa espírita ou, então, eram canalizados para doações aos interesses comuns da instituição na manutenção de suas tarefas de consolação aos aflitos do mundo. Olívia os acompanhava nas tarefas espirituais e contava com eles nas orações semanais em família. No entanto, apesar de estarem juntos na casa de João e Olívia nesses dias, Glauco e a esposa passaram a realizar em dia diferente e no ambiente da própria casa, o momento de elevação através da prece, já que sentiam necessidade de manter o padrão vibratório do próprio lar dentro do tônus elevado que somente a prece é capaz de conferir e proteger. Com o passar do tempo e em decorrência de seus esforços sinceros,
da aceitação das disciplinas da instituição kardecista a que se filiaram, pela perseverança e equilíbrio que mostravam, foram colocados como cooperadores no trabalho de recepção dos que chegavam à casa espírita, incumbidos de acolherem com carinho e atenção os desarvorados ou confusos, escutando-lhes as necessidades e, dentro das possibilidades da instituição, encaminhá-los para o atendimento adequado.